Muito bem. O tema de hoje, História B, unificações. O que se trata, né? As unificações. Chamamos de unificações a organização de dois países que ocorreu no século XIX, a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Muito do que motivou essa criação dos países foi incentivada pelo estudo de história. É claro, vários interesses concorreram, né, se somaram para que surgisse a Itália, para que surgisse a Alemanha. Mas uma coisa que contribuiu muito foi que no século XIX as pessoas, né, eruditos, especialistas em história, começaram a buscar na Idade Média manuscritos que comprovassem a existência de um determinado povo naquele território, que seria, digamos assim, a legitimidade para a nacionalidade, a legitimidade para a existência de um Estado nacional. Então, aquilo que nós conhecemos como nação, como Estado nacional, é uma coisa relativamente recente. Por quê? Porque no século XIX não existia a Itália, não existia a Alemanha, e mesmo os países mais antigos, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, eram nações que tinham a sua identidade ligada a famílias monárquicas, ligada ao absolutismo monárquico. Então, a Inglaterra dos Tudor, dos Stuart, dos Hanover, a França dos Bourbon, Portugal dos Bragança. Então, era uma identidade ligada a pessoas, a uma família. Por isso que no Brasil, na história brasileira, a identidade nacional ela é constituída pela família real durante todo o século XIX. O período republicano, que é um período que a gente estuda no final do século XIX, início do século XX, vai construir uma outra identidade nacional para o Brasil a partir de elementos que não tinham muito a ver com a monarquia. Um deles é a figura do Tiradentes, por exemplo. Então, é interessante como que a história, né, dos estados nacionais, a história dos países no século XIX começa. Eu tenho que pegar elementos da história desse povo que sejam elementos que estão num passado longínquo, medieval, e justificar que esse povo fala esse idioma e mora nesse território há muito tempo. Esse é o fator de legitimidade. Aliás, né, a ciência da história, ela surgiu basicamente pensando nisso, né? Então, essas descobertas de manuscritos por eruditos, feitas tanto na Itália, na Alemanha, Portugal, na França, visava legitimar um Estado sem a figura do absolutismo monárquico. E é nesse sentido que esses manuscritos, que esses documentos, eles procuravam justificar os mitos de origem, ou seja, da onde veio o povo. Foi daí que os franceses disseram: olha, o povo veio lá dos gauleses, povo da França. Eles dizem: nós somos originários do povo da Gália. O Brasil, né, que não tem uma tradição histórica, que não tem uma longínqua história, no século XIX buscou sua identidade onde? Na figura do indígena, o indianismo. E lá na Europa, a ideia era mostrar que populações com uma história longínqua tinham um projeto de poder, um império em marcha, ou seja, a ideia de que não se tratava apenas da formação de países, mas a ideia de império, lembrando que a ideia de império, ela não está diretamente, obrigatoriamente ligada à ideia de monarquia. Império significa conquistas militares. Se esse povo que mora aqui tem uma história relacionada com a nossa, tem um idioma que é o nosso, tem uma aparência parecida com a nossa. Então, esse povo tem que ser unido com a gente. Aí começa um processo de conquistas militares na Europa de povos
que estavam sob domínio de outros países, legitimado pela ideia, não, esse povo legitimamente é um povo alemão, legitimamente esse povo é um povo italiano, então vamos unificar e vamos criar um país só. Então é interessante, né, como no século XIX esses argumentos históricos vão servir para legitimar conquistas militares, que é a ideia de um império em marcha. Seguindo adiante, dentre, né, os monumentos, as pesquisas que foram feitas, eu exemplifico aí a história do Eschenbach e do Percival, que são histórias, né, inspiradas na Idade Média, de personagens que existiram, e que os alemães, por exemplo, resgataram a figura desses cavaleiros como fundadores do Império Alemão, o chamado Primeiro Império Alemão, o Primeiro Reich, que teria se formado lá na Baixa Idade Média, sob o comando de Otto I. Esses cavaleiros medievais eram lembrados como fundadores de uma identidade germânica. É claro, a história deles se passa na Idade Média, mas as histórias são resgatadas no século XIX e vão ajudar a compor, né, histórias, né, de mitos de origem do povo alemão. O compositor Richard Wagner, ele foi um dos que foi buscar essa identidade cultural lá na Idade Média e compôs, né, suas óperas a partir desses elementos, né, a partir dessas identidades. É claro que a obra do Richard Wagner é uma obra extensa, muito conhecida até hoje, mas é claro que ele teve uma ajuda de certos governantes, certos nobres, que perceberam, que valorizaram a importância da pesquisa do Richard Wagner. Um deles foi o Luís II, rei da Baviera e duque da Franconia. Ele era um cara entusiasmado com as ideias de estudo dos elementos históricos. E olha só o que ele disse: é minha intenção reconstruir a ruína do velho castelo em Rochenwalden, próximo do desfiladeiro de Polat, no verdadeiro espírito dos velhos castelos de cavaleiros alemães. A localização é a mais bela que alguém pode encontrar, sagrada e inacessível, um templo digno para o divino amigo que trouxe a salvação e a verdadeira bênção ao mundo. Ele está, na verdade, associado ao Richard Wagner, e os dois estão pensando na construção dessa identidade germânica a partir do resgate da história dos povos arianos, dos povos vikings, que deram origem aos alemães. Obviamente que essa ideia, né, de você dizer que o povo alemão é herdeiro do povo viking é uma maneira também de você dizer que outros povos não devem estar aqui. É o caso, por exemplo, do Richard Wagner, o compositor, que nitidamente ele era anti-judeus, né? Ele era contra os judeus, porque diziam que os judeus eram de uma outra raça humana, de um outro povo. Então, muitas vezes a gente associa o antissemitismo como algo que está na Alemanha do século XX, lá no nazismo. Sim, está, mas a sua origem remonta a períodos anteriores. E um desses momentos é esse século XIX. Muitos entusiastas do nazismo, muitos defensores do nazismo, eram, na verdade, seguidores de uma ideologia do século XIX que associava ao racismo com o nacionalismo germânico. O castelo de Neuquerwasten, que é o castelo onde teria se dado a origem das histórias de Percival, o cavaleiro medieval, foi restaurado. Aí aparecem algumas imagens dele, né, nessa busca de você manter a existência de uma essência alemã. Como eu disse a vocês, juntamente, como eu disse a vocês, juntamente com uma ideia de nacionalismo exacerbado, exagerado, veio também as ideias racistas. O antissemitismo, ou seja, tanto quanto contra judeus,
quanto contra muçulmanos é uma marca do século XIX. É curioso porque no nosso tempo, né, aqui em 2020, quando nós estamos gravando essa aula, você, né, observador do futuro, você que está aí em 2100, 2150 e achou essa aula aqui em algum arquivo, nós que estamos aqui em 2020, as pessoas, né, de hoje vivem às voltas com o retorno de ideias neonazistas, inclusive com certo caráter antissemita. Na Europa, em especial, essas ideias, né, anti-judeus têm reaparecido. Claro, as motivações são diferentes. Hoje, o que provoca muito desse pensamento na Europa são as questões das migrações, a questão dos refugiados, que é o que tem marcado muito isso. Lá no século XIX, havia uma questão, né, de nacionalidade em jogo, ou seja, de afirmação dos estados nacionais e surgimento de países que não dependessem de uma determinada família para existir, de uma dinastia. Então, ser contra judeus, ser contra muçulmanos no século XIX era tentar manter essa identidade da nação, né, da Europa, ou criar uma identidade, melhor dizendo, né, porque essas coisas elas são pesquisadas, incentivadas, fazem o povo conhecer, ensinam na aula de história para tentar constituir essa ideia de Estado Nacional. E aí aparece para vocês também, na imagem do meio, alguns crânios, que foram estudos realizados no século XIX para defender que haviam raças humanas diferentes. Havia, né, nos estudos científicos da época, uma preocupação para provar que havia raças humanas diferentes. Inclusive aquela expedição do Langsdorff, que veio ao Brasil no século XIX, foi fazer pesquisas lá em Minas Gerais, em Lagoa Santa, ele tinha isso também na cabeça dele, né? Ele achava que pesquisando aqui no Brasil os restos de hominídeos, ele encontraria uma raça diferente de seres humanos. No século XIX era isso, né? A arqueologia, ela buscava entender como são essas outras espécies humanas. E aí tem, né, qual seria a do negro, a do branco, a do oriental, né, e o formato dos crânios para tentar comprovar que eles são espécies diferentes, que não é a mesma espécie humana. Esses estudos de biometria foram muito comuns no XIX, vigoraram até o início do 20 dentro das universidades, até que foram daí criticados cada vez mais e foram mostrados, né, que não existiam espécies humanas diferentes no nosso tempo. Existiram, né, existiram, mas que não eram espécies humanas diferentes as etnias que existem no mundo e que as diferenças de formato do crânio, as diferenças de fenótipo entre as pessoas, elas eram mínimas perto das semelhanças. Mesmo assim, né, mesmo com universidades pensando de uma maneira diferente, até hoje existem pessoas que se referem às etnias humanas como se fossem raças diferentes. O quadro que aparece do outro lado chama-se A Redenção de Cã. Esse quadro, essa pintura é particularmente interessante. A redenção de Cã, aparece aí uma mulher negra agradecendo a Deus porque a filha mulata se casa com um imigrante e tem origem a um bebezinho bem branquinho. Ou seja, é como se o povo negro fosse se misturando com o povo branco, que é o processo de branqueamento, e chama-se a redenção de Cã, porque no Antigo Testamento, na história de Noé, um dos filhos de Noé, Cã, teria rido, né? Teria ido contra o pai, né? Porque o pai estava embriagado com hidromel, o Noé, e o Cã, que não foi respeitoso com o pai, foi banido pelo pai e deixado com uma marca no corpo. Só isso, né? Aí os autores, os intérpretes da Bíblia, né, que eu acho que é aí que a coisa começa a pegar, né, no século XIX, disseram que a tal marca que aparece no corpo de Cã
no Antigo Testamento seria o povo negro, e que eles, portanto, teriam dado origem a uma outra raça humana. E aí a explicação, né, de que Cã estaria, portanto, redimido, perdoado, quando houvesse essa mescla de povos negros com povos brancos para fazer o chamado do branqueamento. Lembrando, né, isso são interpretações do século XIX, nem todo mundo acreditava nisso, mas havia pessoas que defendiam esse tipo de postura, que era o branqueamento racial. Se discutia, né, o que seria do Brasil, por exemplo, se fosse composto apenas por negros. Então, era preciso trazer imigrantes para fazer esse branqueamento. Claro que a gente sabe que a argumentação, ela é uma argumentação que tem muito a ver com a teoria, né? Uma argumentação teorética, não é uma argumentação econômica. Nós vamos encontrar na economia explicações também para a vinda dos imigrantes para o Brasil, e que eu diria que são explicações mais plausíveis, mais racionais, né? Seguindo adiante, pessoal. Foi nessa época que surgiram os guardiões da história, instituições que tinham como propósito resgatar a história dos povos e trazer, portanto, nessas pesquisas. Surgiram nessa época, por exemplo, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, aqui do Brasil. E surgiram, né, outros com a mesma finalidade na Europa, institutos de pesquisa histórica e pesquisa geográfica para legitimar a existência da nação. Esse símbolo que aparece aí do lado do IHGB, da foto do Instituto Histórico, é o símbolo, né, que aparece aí, que foi criado, né, sob o tempo de Pedro II. Bom, os dois países que ainda não existiam no século XIX e que foram criados ao longo do século XIX foram a Itália e a Alemanha. Tanto em um quanto em outro, ocorreram todos esses processos de pesquisa por documentos e manuscritos antigos que eu comentei com vocês. Houve, tanto em um quanto em outro, os estudos racistas para legitimar por que esse povo tinha que estar junto. Então, você estuda história, estuda a aparência do povo e diz, poxa, é um povo só, com uma história só. Temos que juntar todo esse povo num só país. Claro que eu estou explicando a unificação até agora, sempre por um viés mais cultural, um viés assim mais de pesquisa histórica. Vamos buscar agora uma outra explicação. Século XIX, minha gente, é o século em que nós temos a expansão do capitalismo monopolista. Se no século anterior, no século XVIII, foi o século da Revolução Industrial, em que houve, portanto, né, uma busca cada vez maior por produção industrial, matérias-primas, e havia certa livre concorrência no mundo, no século XIX, os mercados começam a se fechar. Os países querem proteger o seu próprio mercado consumidor. Então havia uma preocupação, tanto na Itália quanto na Alemanha, antes de serem chamados de Itália, antes de serem chamados de Alemanha, aqueles povos e suas áreas industriais preocupados em garantir uma reserva de consumidores e de matéria-prima. Na Itália, por exemplo, o reino mais ao norte, o reino do Piemonte-Sardenha, era o mais industrializado. E foi ele que comandou a unificação. Coincidência? Claro que não. Tratava-se de um reino mais industrializado, preocupado em se expandir dentro da Península Itálica para garantir mercados consumidores de seus produtos e também mercados fornecedores de matérias-primas. Na Alemanha, algo parecido ocorreu. A Alemanha era formada por mais de 40 reinos. Um deles comanda o processo de unificação, que é o estado da Prússia, e que, coincidentemente, era o mais industrializado. Gente, obviamente que não se tratava de uma coincidência. Era a região mais industrializada, o estado mais industrializado, que, preocupado em conseguir consumidores e matérias-primas, vai promover a unificação da Alemanha. Tanto que
essa unificação, ela ocorre antes mesmo de todos os povos da região falarem o mesmo idioma. Disse na Itália, né, na época, fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos. Por quê? Porque dependendo da região da Itália, você vai encontrar um dialeto diferente do povo italiano. Então, lá na região do norte da Itália, na região do Piemonte, se fala o italiano, que a gente aprende hoje, que é o italiano milanês. Mas o povo da Ístria e do Vêneto, por exemplo, alguns até falavam alemão e outros falavam talian, que é um dialeto do italiano. Imagine lá para o sul da Itália, na Calábria. Então, cada região, né, tinha uma cultura muito própria. E os estados nacionais começam a padronizar idioma, padronizar leis, administrar de forma unificada. No caso da Alemanha, aconteceu também de forma semelhante esses processos. Ou seja, a partir de agora, eu vou explicar para vocês como que essas unificações, elas são motivadas por questões políticas, por questões econômicas, não mais por uma pesquisa histórica documental. Aliás, né, os pesquisadores começaram a ir atrás dessas informações antigas, dessas informações em manuscritos, justamente para justificar essa expansão política, essa expansão econômica que ocorreu no século XIX. Como eu disse a vocês, as unificações da Itália e da Alemanha, elas são explicadas muito por essa vontade política e econômica de garantir mercados. E a partir de agora a gente faz um estudo com mais pormenores, né, do que estava acontecendo na Europa. Nesse slide que aparece aí para vocês, eu coloquei um resuminho do que estava acontecendo na Europa do século XIX, que tem a ver com essa expansão do capitalismo, garantindo mercados, e guerras para garantir o controle sobre territórios. Então, territórios que tinham uma população, que falavam o mesmo idioma, que tinham uma mesma história, procurava se unificar e criando, portanto, apenas um território. A esses antecedentes, né, mostram que a maior parte dos europeus no século XIX já viviam em estados nacionais e que a burguesia que não tinha isso, uma burguesia industrial, se prejudicava. Por quê? Porque um mercado consumidor da sua região, numa região próxima, comprava mercadorias de uma outra burguesia, de um outro estado nacional. Foi justamente, né, nessa questão que começam a se discutir as fronteiras entre os países europeus e o princípio da legitimidade. Em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte, na Batalha das Nações, também conhecida como Batalha de Waterloo, acontece, né, uma grande reunião de representantes dos países europeus, em que eles dizem, ó, esse território sempre foi meu, agora vai continuar a ser meu, não importa que o Napoleão tenha feito uma bagunça, eu quero meu território de volta. Pois é, só que o Congresso de Viena não levava em consideração a identidade daquele povo, se ele deveria pertencer àquele outro povo. Levava em consideração o princípio da legitimidade. Era teu, volta a ser teu. Então, muitos países da Europa, muitos lugares da Europa tiveram experiências de autonomia, experiências de independência na época do Napoleão Bonaparte e depois, no Congresso de Viena, foram obrigados a fazer parte de novo de um território estranho, de um território estrangeiro. A Alemanha, por exemplo, ela foi dividida em 39 estados, a chamada Confederação Germânica. Lá o poder era disputado entre católicos da Áustria e os protestantes da Prússia. Então, era um povo só, um idioma só, uma história comum, porém separados religiosamente e politicamente. Esses 39 estados, eles eram frágeis individualmente, tirando a Prússia, né, que era, digamos assim, dentre os estados germânicos, o mais forte. E a Áustria tentava dominar vários daqueles territórios. Várias guerras
e medidas acabaram levando essas duas regiões à unificação e à criação de estados fortes e centralizados, tanto a Itália quanto a Alemanha. Então, na história de cada um deles, tem um monte de guerrinha para estudar, que são confrontos internos para garantir a autonomia. Na unificação italiana, aparece aí essa alegoria nesse mapa, que é a figura do Giuseppe Garibaldi. Veja que ele, né, se confunde com o mapa da Itália, aparece ele segurando a bandeira da Itália, aparece também o Papa isolado, como se estivesse fora e de costas para a Itália, é uma representação, né, de como a unificação italiana ocorreu. Aqui você tem a divisão da Itália antes da unificação. Então, nós temos o reino de Nápoles, né, e das duas Sicílias. Nós temos aqui a Sardenha. A Sardenha pertence ao Piemonte. Essa área do Piemonte, onde tem Gênova, Turim, é a região mais industrializada. Bem na fronteira com Trentino tem Milão, área também bem industrializada. Inclusive, essa região aqui, próxima da Ístria, era dominada pela Áustria. Nós temos a região da Toscana. Essa região da Toscana, ela é uma região, portanto, muito próxima de fronteira. Aí, o processo de unificação começa aqui, no Reino do Piemonte, que é o mais industrializado, e que vai promover a unificação de todo o território italiano ao longo de guerras que foram ocorrendo. A Itália, além de ser dividida nessas várias regiões, sofria a dominação de certas regiões por estrangeiros. A Áustria, que dominava a região da Lombardia e a cidade de Veneza, próximo da Ístria, que eu mostrei para vocês ali na parte norte do mapa italiano. O norte da Itália, o Piemonte e Sardenha, concentrava a maior parte da burguesia que desejava a unificação para formar o mercado nacional, dentro daquela justificativa, daquela argumentação que eu falei com vocês há pouco, de garantir mercados consumidores e mercados fornecedores de matérias-primas. Foi no reino do Piemonte que teve início, em 1848, o movimento pela unificação da Itália. Esse movimento, ele começa pelo próprio reino do Piemonte, né, o próprio monarca do Piemonte, com apoio da população, começam a clamar pela unificação da Itália. E, para isso, eles precisam vencer dois principais inimigos. A igreja, o estabelecimento da igreja dentro da Península Itálica, lembrando que a igreja, ela tem sede do seu território até hoje lá, que é a Santa Sé, mas a igreja reclamava que parte do território italiano era dela por direito, porque tinha sido doado por um monarca carolíngio lá na Idade Média, que é a doação feita pelo pai do Carlos Magno, né? A doação dos estados pontifícios. Então, a igreja se recusava a ceder esses territórios ou reconhecer a existência da Itália dentro daquelas fronteiras. Essa questão, conhecida como questão romana, ela só vai ser resolvida mesmo em 1929, durante o governo do Benito Mussolini, quando houve o mútuo reconhecimento entre igreja e Estado italiano. E esse vai ser um assunto, né, que a gente vai mencionar num slide próprio daqui a pouco. Aí, a região da Itália, né, como ela era dividida em diversos territórios, e fazer essa unificação significava que os italianos tinham que lutar contra a igreja e contra a Áustria. A França, ela percebeu a oportunidade nessa época de, ajudando os italianos a ficar com um território que lhes interessava, que é a ilha de Córcega, né? A ilha da Córcega era um território que tinha sido francês, tinha se emancipado e que os franceses queriam de volta. Então, o que a França propõe? Eu te ajudo a lutar contra os povos inimigos, os austríacos, mas eu quero a Córcega para mim. E a Itália recebe ajuda francesa. A Itália também recebe ajuda da Alemanha, porque um dos inimigos da Itália é a Áustria.
E a Alemanha e a Áustria também eram rivais na Confederação Germânica. Então começa a haver um sistema de alianças no século XIX, em que eu sou teu aliado não porque nós somos parecidos, mas porque nós temos um inimigo em comum. São alianças bastante frágeis, diga-se passagem. E aí vem a Primeira Guerra, né, contra a Áustria, a Itália contra a Áustria. A França ajuda os italianos. O movimento Jovem Itália, liderado por Giuseppe Mazzini, buscava a independência, mas eles queriam a proclamação de uma república na Itália. O rei do Piemonte, Vítor Emanuel, portanto um monarca, né, alguém que não vai querer a república de jeito nenhum, ele e o primeiro-ministro Conde Cavour passam a liderar a guerra contra a Áustria. E a Áustria perde a guerra e passa a ceder territórios. E qual que é o território que os austríacos cedem? Cedem aquele território ao norte, ali da fronteira com a Ístria, a região da Lombardia, a região do Vêneto. Por isso que muitos italianos, né, muitos descendentes de italianos, eles são de olhos claros, são loiros, são mais parecidos assim com a minha aparência, porque vieram dessa região norte da Itália. E isso explica também por que muitos italianos da região do Vêneto vieram para o Brasil, vieram para a Argentina, vieram escapando dessas guerras que estavam acontecendo no século XIX naquela região da Itália. A Áustria perde a guerra, passa a ceder territórios, e o movimento popular dos Camisas Vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, atacou o reino das Duas Sicílias, que através de um plebiscito aderiu aos domínios de Vítor Emanuel II. Então nós temos Giuseppe Mazzini, temos Giuseppe Garibaldi como líderes populares, e no comando, na monarquia italiana, Vítor Emanuel e o Conde Cavour, promovendo a unificação da Itália através de guerras contra os austríacos. Aí aparece, né, a foto do Mazzini, aqui a pintura do Vítor Emanuel II, rei da Itália. Inclusive, em muitas regiões, os italianos procuravam escrever, né, a expressão Verdi. Verdi é o sobrenome do compositor da ópera Aida, compositor italiano muito famoso que levou o idioma italiano a ser conhecido em muitas regiões do mundo. Então ele era assim motivo de muito orgulho, mas o sobrenome do compositor italiano, Verdi, também significava outra coisa. Dizia a sigla, né? Vítor Emanuel, rei de Itália. Então também era uma forma, né, de promover as ideias de unificação e de nacionalismo italiano. Aí, uma representação do Giuseppe Garibaldi. Esse Garibaldi é o mesmo que lutou aqui no século XIX, no Brasil, na Guerra Farroupilha, e conheceu uma catarinense, a Ana e a Anita Garibaldi. Então, é o mesmo indivíduo que foi contratado aqui pelos Farroupilhas para lutar por aqui. O Giuseppe Garibaldi, aí, portanto, né, representando a unificação dos italianos. Mais representações, ele no comando dos Camisas Vermelhas, não tem qualquer conotação socialista, tá? Tem uma conotação nacionalista. E os últimos territórios conquistados para a unificação da Itália formaram Veneza e Roma. Em 1866, Veneza foi conquistada. Em 70, Roma foi conquistada e transformada em capital da Itália unificada. O Papa ficou isolado dentro da Santa Sé, dentro do Vaticano. A igreja, né, saiu prejudicada, pois perdeu vários dos seus territórios pontifícios. Como eu disse a vocês, a chamada questão romana, ela só vai ser resolvida em 1929. Entre 1870, ano da conquista de Roma, até 1929, ano do acordo entre o Estado italiano e a Igreja, esses praticamente 60 anos de história, nenhum Papa saiu do Vaticano oficialmente. Por quê? Porque os papas se declaravam prisioneiros do rei da Itália até que a questão romana fosse resolvida. Aí aparece, né,
a assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, entre a Igreja e o Estado italiano, que praticamente oficializa, né, a criação da Santa Sé. O nome oficial, né, do Estado católico lá chama-se Santa Sé. Vaticano, né, seria, digamos assim, o lugar, o nome oficial do Estado Nacional, Santa Sé. Aí aparece, portanto, né, a cidade do Vaticano, que é o Estado da Santa Sé, dentro da cidade de Roma, que é um mapinha ampliado do território. Território pequeno, ele é menor do que o bairro do Alto São Francisco, aqui em Curitiba. A unificação da Alemanha. Assim como foi o caso da unificação da Itália, a Alemanha também estava toda fragmentada em territórios diferentes. Eram mais ou menos 39 estados, 39 reinos separados, chamados de Confederação Germânica. Conforme você vê aqui no mapa, veja que o estado da Prússia, ele é o maior. Tem esse pedaço e tem esse pedação. Esse aqui é a Prússia Oriental. Mais tarde, isso aqui vai dar origem à Polônia e outros estados nacionais. Por isso que no século XX, muitos alemães alegavam que o território da Prússia era, na verdade, legitimamente um território alemão e que a Polônia não deveria existir, porque, afinal, pertencia à antiga Prússia Oriental. Dentro das disputas, né, nacionais do século XX contra os poloneses, que deram origem à Segunda Guerra Mundial. Mas voltando aqui ao século XIX, veja quantos outros pedaços, né, existem aqui. Observando a legenda, a gente percebe que muitas dessas áreas são áreas austríacas, sob comando austríaco, áreas sob comando dinamarquês, áreas sob comando francês. A Alemanha estava numa complicação muito maior do que a Itália, porque tinha a França dominando territórios, tinha a Áustria dominando territórios e tinha a Dinamarca dominando territórios que os prussianos alegavam serem territórios legitimamente germânicos, territórios legitimamente nacionais germânicos. Então seriam três inimigos e não dava para fazer guerra contra os três ao mesmo tempo. A Confederação Germânica, ela era um arranjo das grandes potências que dominavam o território alemão, a saber, a França, a Dinamarca e principalmente a Áustria, que dominavam territórios. Por isso, antes mesmo do processo das guerras, o Estado prussiano cria uma política de aproximação entre os germânicos. Em 1815 é criada a Confederação Germânica. Em 1834 é criada a Zollverein, uma união aduaneira entre os estados alemães. Essa união aduaneira visava garantir mercados, né? Ou seja, que germânico comprasse e vendesse para germânico. Os austríacos faziam parte da Confederação Germânica. Só que os austríacos, eles não pagavam impostos para vender suas mercadorias nos outros, enquanto que os outros pagavam impostos para vender suas mercadorias na Áustria. O que parece ser uma vantagem, né? A Áustria recebendo dinheiro, vira uma desvantagem, porque logo, logo, as pessoas começam a perceber que é melhor vender para a Prússia, que não cobra taxas de importação, do que para os austríacos. Então, a Áustria, ela faz parte da União Aduaneira, é uma das regiões germânicas, mas ela vai sendo deixada de lado, e a Prússia vai ganhando cada vez mais importância. A Prússia, ela era governada na prática por Otto von Bismarck. O Bismarck, ele era membro, né, de uma elite latifundiária, a elite Junker, que tinha um poder, né, concentrado na terra, um poder muito antigo. Essa elite Junker, ela tem o interesse, né, de fazer a unificação da Alemanha para garantir mercados, e ele é o grande líder da unificação. A frase atribuída ao Bismarck, a unificação da Alemanha será feita por ferro
e sangue, ou seja, vai ser feita através das guerras. É ele que vai ditar as regras da política na Europa do século XIX, a tal da política bismarckiana. Tanto que, após a morte do Bismarck e a sua política de conciliação e equilíbrio, né, guerras pontuais, guerras com prazo de validade, guerras curtas, guerras rápidas, a Europa fica meio que desamparada de uma liderança capaz de mediar a situação. Tanto que o período em que o Bismarck governou é conhecido como Paz Bismarckiana. Não que tenha sido um período de constante paz, mas é que o Bismarck, ele fazia as guerras, mas depois conciliava todo mundo para fazer o aceite dos tratados de paz. A morte do Bismarck, o colapso da paz bismarquiana, o chamado fim do concerto europeu, vai levar à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é muito ligada a essa questão da paz bismarquiana, né, da época de Bismarck. A gente tem, nesse contexto da unificação do território da Alemanha, portanto, aí uma perspectiva de se fazer guerras contra os países inimigos. São eles a Dinamarca, a Áustria e a França. E essas guerras não tardarão, né? Começa aí com a Guerra dos Ducados. Em 1864, dois ducados, os ducados, né, de Schleswig e Holstein, que aparecem aí no final do primeiro parágrafo no texto de vocês, esses dois territórios, eles pertenciam à Dinamarca. E aí o Bismarck chega para a Áustria e diz, seguinte, vamos atacar a Dinamarca e pegar esses dois ducados para nós? Você fica com um, eu fico com o outro. E é feito assim, né? Então, é feita uma guerra contra os dinamarqueses, a Áustria e a Prússia ganham, a Dinamarca é obrigada a ceder os dois ducados, e um fica para a Áustria e outro fica para a Prússia. Não levou muito tempo, os prussianos começaram a dizer que o ducado que tinha ficado para os austríacos não estava sendo bem administrado. Os austríacos se ofenderam, deram um ultimato à Prússia. Ultimato é quando você exige desculpas, senão vai ter guerra. O povo prussiano, o Estado prussiano, não pede desculpas e começa uma segunda guerra, chamada de Guerra Austro-Prussiana. Então veja como a Prússia ela fez de propósito, né? Eu tenho dois inimigos, a Dinamarca e a Áustria. Não posso guerrear com os dois ao mesmo tempo, mas posso guerrear contra um com a ajuda do outro e depois eu ataco o outro que era meu aliado. Então, depois da vitória sobre a Dinamarca, veio a guerra contra os austríacos e os prussianos ganharam de novo. Isso foi uma surpresa, hein? Isso foi uma surpresa, porque a Prússia não era um país, né, com uma longínqua história, né, com um passado histórico, né, militaresco, que tinha condições de vencer qualquer guerra. Quem tinha esse passado era o Império Austríaco, e o Império Austríaco é vencido, né, pela conquista feita aí pelo povo prussiano. Então foi uma grande surpresa a vitória sobre a Prússia. Depois da vitória sobre a Áustria, melhor dizendo. Depois da vitória sobre os austríacos, os prussianos não param e vão em direção a territórios que pertenciam aos franceses. Aí tem, né, um pequeno resumo dessa guerra contra a Dinamarca e um resumo dessa guerra contra os austríacos, que você pode fazer a leitura depois, porque essa apresentação fica disponível para vocês lá no portal. Beleza? A Guerra Franco-Prussiana. São 3 guerras. A primeira, Dinamarca, Guerra dos Ducados. A segunda, a guerra contra a Áustria, Guerra Austro-Prussiana. E agora chega a vez da Guerra Franco-Prussiana. Essa, gente, é bem importante, bem importante. Na França, ela era governada pelo sobrinho neto do Napoleão Bonaparte, que é chamado de Napoleão III. E a França dominava territórios que pertenciam, né, segundo os prussianos, aos germânicos, dentro daquela ideologia.
fala o mesmo idioma que eu, tem uma história comum, esse território não pode ser os franceses. E aí, lendo o slide, diz assim: para concluir o objetivo de unificar todos os estados germânicos, a Prússia precisava conquistar os estados do sul. Porém, o imperador da França, Napoleão III, se opôs à ideia de Bismarck após um problema de sucessão no trono da Espanha. Um parente do rei da Prússia teria direito a ocupar o cargo. Porém, Napoleão III, temendo o aumento do poder prussiano na Península Ibérica, foi contra e declarou a guerra à Prússia em 1870. O Império Francês contra esse tal de Prússia aí. Ah, mas a Prússia venceu os austríacos, que eram um grande império. Mas os austríacos estavam em decadência. E aí acontece aquilo que é inimaginável. A Prússia ataca a França e chega a tomar Paris. A Guerra Franco-Prussiana foi uma lavada contra a França. Foi nessa ocasião que os prussianos, inclusive, ficaram com territórios como a Alsácia e a Lorena, que mais tarde serão alvos de disputa durante a Primeira Guerra Mundial. Com um exército formado por militares prussianos e de outros estados germânicos, a Prússia comandou a invasão e conquista da França. Guilherme I, né, o imperador prussiano, foi proclamado imperador de toda a Alemanha, fundando aquilo que na história da Alemanha é chamado de Segundo Reich, ou Segundo Império. É por isso que o Hitler, né, no século XX, vai dizer que o governo dele é o Terceiro Reich, né, o Terceiro Império. E aí nós temos, né, Guilherme I proclamado imperador da Alemanha em 71, concluindo assim o processo de unificação da Alemanha. Resultados das duas unificações, ou seja, consequências das duas unificações. Surgimento de um governo centralizado e unificado, com moeda única, sistema único de pesos e medidas, posse de territórios como a Alsácia, Alácia, né? Alsácia e Lorena, com o Tratado de Frankfurt entre Alemanha e França, porque para a França poder conseguir a paz, ela teve que ceder territórios ricos em carvão, os territórios da Alsácia e da Lorena para os alemães. Mais tarde, no final da Primeira Guerra Mundial, vai um spoiler do que vai acontecer, no Tratado de Versalhes de 1919, a França vai exigir a devolução da Alsácia e da Lorena, vai exigir a devolução desses territórios. Portanto, o Tratado de Frankfurt encerra a guerra entre alemães e franceses. Formação da Tríplice Aliança em 1882, um bloco político-militar composto por Áustria, Itália e Alemanha. A Itália e a Alemanha, nitidamente, né, saíram atrás do processo de unificação. Então, muitas colônias, muitos territórios na África, na Ásia, na Itália não ganhou, a Alemanha não ganhou, e por isso elas se sentem, né, como nações desprestigiadas. A Áustria vai compor, inclusive, essa aliança, e vai ser a Tríplice Aliança, que vai dar origem, né, a um dos times que vai entrar na Primeira Guerra Mundial. E surge também um grande sentimento de revanchismo, de vingança nacional por parte da França, devido à coroação do imperador Guilherme I, no Palácio de Versalhes, onde eram coroados os reis franceses. Uma provocação e tanto, né? Que o imperador da Alemanha tenha sido coroado dentro do Palácio de Versalhes, como se fosse o governante da França também. Então, essa humilhação foi tanta que até o Napoleão III foi derrubado do poder através de um movimento popular lá na França, conhecido como Comuna de Paris, quando é proclamada mais uma vez na França a República, né? A história da França, né, com suas alternâncias entre monarquia e república. Beleza? Bom, assim, nós encerramos o assunto das unificações e vamos para a segunda parte da nossa aula, que trata do imperialismo. Esse imperialismo é um assunto, portanto, né, que está junto aí na história B. Muito bem.
O imperialismo, né? Do que se trata, né, o imperialismo? O imperialismo, ele é um movimento que ocorre também no século XIX, ele é simultâneo, ele acontece ao mesmo tempo do processo das unificações, por isso que ele está em História B também, né? Porque assim como a História B ela vem acompanhando sempre a história europeia, a unificação da Itália e da Alemanha e o imperialismo. Embora o imperialismo tenha a ver com a história da Europa, ele não aconteceu apenas na Europa. Ele começa a se expandir para a África e para a Ásia. O imperialismo é, na verdade, a expansão do capital monopolista para outros continentes. É uma consequência, né, da expansão econômica. As potências europeias, especialmente Inglaterra e França, no século XIX, começam um processo de expansão para a conquista de colônias na África e na Ásia, e também na Oceania. Portanto, o imperialismo, também chamado de neocolonialismo. Os fatores, o que causou esse processo de expansão? Havia uma disputa entre as nações industrializadas da Europa, uma disputa por mercados fornecedores de matérias-primas, uma disputa por mercados consumidores, uma disputa por territórios estratégicos, não só por serem fornecedores de matérias-primas, mas por serem territórios estratégicos, porque eram passagens estratégicas. Por exemplo, o Estreito de Gibraltar, entre África e Europa, o Estreito de Bósforo, o Canal de Suez, o Canal do Panamá, são áreas, né, que tinham um potencial estratégico para encurtar distâncias. Então, os países europeus que tinham esse projeto de expansão territorial, eles começam a fazer alianças, começam a fazer políticas de aproximação um com o outro, ou de rivalidade um com o outro, conforme o interesse, para avançar sobre esses territórios pelo mundo. E o que acontece, né, nesse momento da história? Bom, é importante a gente lembrar aqui da teoria econômica que marca o século XIX. A teoria econômica do século XIX foi explicada pelo Davi Ricardo, que é a ideia de uma divisão internacional do trabalho, de que existem países que são fornecedores de matérias-primas e países que são produtores de gêneros industrializados. É bem da verdade que essa balança não se equilibra. Quem vende produtos industrializados ganha mais dinheiro, ganha mais volume de dinheiro, porque torna o mundo dependente de sua tecnologia. Já países agroexportadores, no século XIX, poderiam ser substituídos e o valor da matéria-prima, o valor dos produtos agrícolas, é um produto que vai perdendo, né, o seu valor, porque outras nações podem produzir. Então, é curioso que falam em divisão internacional do trabalho, mas países agroexportadores ganham menos que países industrializados. Esse contexto de divisão internacional do trabalho dos países é o que vai justificar como que países, né, agroexportadores vão dizer, não, eu tenho uma vocação exportadora. É o caso do Brasil, né? Uma vocação exportadora de café para o mundo, né? De exportação de café como se fosse a grande riqueza. Só que essa riqueza, a exportação de café, ela fica muito concentrada na mão dos fazendeiros, enquanto que os países que são industrializados, eles possuem uma versatilidade maior e eles não só vendem equipamentos para o beneficiamento do café, como também compram o café. Então, no final das contas, os países europeus que já tinham sido industrializados desde o século XVIII acabam se tornando os primeiros a conquistar territórios na África e na Ásia. E aí vem a divisão clássica, né? A divisão internacional do trabalho. País industrializado, bens industrializados, e ele faz investimentos em outros países. Países não industrializados, que eram antigas colônias, eram especialistas na produção de gêneros agrícolas, produtos de pecuária,
matérias-primas oriundas do extrativismo mineral. É óbvio que essa divisão não permanece mais. Hoje, o Brasil, né, não poderia ser enquadrado, né, em nenhum dessas duas categorias. O Brasil é um país industrializado, apesar de ser um país de economia dependente. Então, essa é a tal da antiga divisão internacional do trabalho. Essa velha divisão internacional do trabalho é histórica. Hoje, nós, na geografia, por exemplo, a gente usa o termo nova divisão internacional do trabalho, onde o mundo aí passa a ser dividido entre países que possuem tecnologia de ponta para exportação, para vender os direitos no mundo inteiro, e países que possuem tecnologia para montar, o México, Estados Unidos, são diferentes em que os Estados Unidos inventam a tecnologia, o México monta essa tecnologia. Então, hoje, praticamente todo mundo é industrializado. Agora, industrialização, né, de ponta, de criação, né, de coisas novas, vem de alguns países do mundo. Então, hoje existe uma nova divisão internacional do trabalho. Aí nós temos, né, alguns dos grandes nomes, né, do capitalismo monopolista do século XIX. Lembrando, né, que no século XIX existe a segunda revolução industrial, que é marcada pelo desenvolvimento da eletricidade, pelo uso do petróleo, pelo desenvolvimento das telecomunicações. Um dos grandes nomes, né, do capital monopolista do século XIX aparece aí para vocês, é o Rockefeller. E aqui, né, o setor siderúrgico, né, produzindo, portanto, nessa nova etapa da Revolução Industrial, que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Se a primeira é uma revolução industrial apenas inglesa, a segunda é uma revolução industrial que atingiu a França, que atingiu a Alemanha, em especial a Prússia, o norte da Itália, que é o Reino do Piemonte, que nós vimos há pouco no processo de unificação. Nós temos as unificações, nós temos o Brasil tendo um surto industrial, só que o Brasil não se torna, né, uma nação industrializada nesse período, porque foi muito mais assim uma coisa que veio do lucro do café para beneficiamento de alimentos. Agora, o Japão e os Estados Unidos entram nessa nova etapa da industrialização do mundo, que é marcada aí pelo desenvolvimento da eletricidade. Vários figurões do capitalismo internacional surgem nessa época. A gente chama essa época de capitalismo monopolista. Por quê? Porque esses grandes capitalistas, eles querem direitos exclusivos sobre territórios para fazer investimentos pelo mundo. E aí, os alvos preferenciais, a África, a Ásia e a Oceania. Eu falei algo, mas lembre-se, né, que todos esses lugares na África, na Ásia e na Oceania, eles são territórios que possuem uma elite dirigente local, que possuem um grupo local que se associa ao capitalismo internacional e abre as portas do seu território para a entrada desse capitalismo. Então, é importante, né, a gente não cair naquela armadilha de que existem os conquistadores capitalistas maus e os nativos, coitadinhos, vítimas. Cuidado, né? Não caia nesse raciocínio binário que muitas vezes tentam explicar a história, né, por essas teorias totalizantes, né? Mal versus bem, comunismo versus capitalismo, esquerda versus direita, como se a história funcionasse assim, né? Por essa dualidade. E, na verdade, não. Você vai ver que dentro de cada região que foi colônia na Europa, foi colônia da França, foi colônia da Inglaterra, lugares lá da África, existia uma elite local que acabou beneficiada pela essa chegada do capitalista europeu e que contribuiu, colaborou para explorar os demais da população. Então, como funcionam essas relações econômicas? Elas funcionam, né, através de sistemas de alianças. Nós temos, portanto, o imperialismo como uma espécie de consequência
dessa expansão do capitalismo monopolista. Então, olha só, nós temos uma segunda revolução industrial que vai criar setor de serviços, né? Vou levar eletricidade para aquele povo que não tem eletricidade. Então, eu tenho aqui uma revolução industrial com muita inovação. Então, quem vai levar eletricidade para o Brasil? A Inglaterra diz, eu vou levar. Então, a Inglaterra começa a investir nos sistemas de distribuição de energia elétrica no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, a Inglaterra quer direitos exclusivos sobre o uso disso, ela não quer concorrência, ela quer exclusividade. E aí o nome capitalismo monopolista para essa fase do capitalismo. E é claro, quem são os donos desse dinheiro, né? Quem são os Rockefeller? Quem são esses caras que têm tanto dinheiro? Eles são empresários de cada um dos países industrializados do mundo, e os países, os estados nacionais vão dizer, eu represento os interesses desses empresários. Então, acaba ocorrendo de maneira muito nítida no século XIX que os países, os governos de cada país, representam os capitalistas de seu próprio país. E é curioso porque na semana passada, aqui no nosso país, vários empresários aqui brasileiros preocupados com a imagem do Brasil no exterior por conta das queimadas na Amazônia, enviaram em conjunto para o vice-presidente do Brasil, o Hamilton Mourão, uma carta, né, pedindo que o Brasil seja mais eficiente no processo de cuidar do que está acontecendo na Amazônia. E isso teve que exigir uma resposta, né, do governo brasileiro. O Mourão faz uma declaração concordando e tal. Ou seja, veja a importância que o empresariado, esse grande empresariado, um deles era da Cargill, eu vi também a logo do Banco Itaú, dizendo, estamos preocupados, porque a imagem do Brasil de não estar cuidando na Amazônia está refletindo nos investimentos internacionais no Brasil. A gente quer uma postura nova do governo brasileiro. Então, assim como os empresários fazem hoje esses movimentos de se aproximar do Estado, já faziam no século XIX também. Tanto que o século XIX ele é conhecido como a política das canhoeiras. Se uma determinada nação emprestasse dinheiro de uma casa bancária norte-americana, por exemplo, vamos pegar uma grana lá daquele banco para investir aqui na Costa Rica. Vamos. E a Costa Rica não pagasse, o governo dos Estados Unidos mandava embarcações de guerra, as canhoeiras, para fazer valer o pagamento. Fechava porto da Costa Rica, ia recebendo o dinheiro que ia entrando até quitar a dívida e depois iam embora. A política das canhoeiras, como ficou conhecida, é você perceber como que a marinha, o exército de uma nação, está a serviço também, não só da defesa do território, mas também para fazer valer o direito de empresários que investiram em outras nações. Então, isso fica muito nítido. Inclusive, né, tem uma questão bem famosa, que é o depoimento de um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, descrevendo os serviços que ele prestava para o governo americano, dizendo que dedicou 33 anos da vida dele ao serviço ativo dos Mariners, né, da Marinha de Guerra, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, e dizendo que os serviços dele estavam a serviço do capitalismo norte-americano, para os garotos de Wall Street, como ele mesmo designou no depoimento. Então, é interessante como que a história, né, do capitalismo ela tem muito a ver com a história da nação, fazendo valer a força o que é necessário para manter um determinado território sob controle. Seguindo adiante aí no nosso slide, nós temos alguns dos inventos desse período, né? Nós temos, portanto, né, o dínamo, aqui à direita, para gerar energia, que é essencial, né, para dar a partida nos veículos automotores. A indústria automobilística é uma das indústrias
que cresce rapidamente no século XIX, junto com ela a indústria fabricante de pneus, daí o ciclo da borracha que teve no Brasil no final do século XIX, início do século XX. E nesse processo de expansão do capitalismo monopolista, muitas empresas começam a deter monopólios, e os monopólios foram se formando através de alguns estilos. Nós temos os trusts, os cartéis e as holdings. Vamos primeiramente aos trusts, formado quando várias empresas do mesmo setor, ou seja, empresas de donos diferentes, elas interessadas em controlar preços, produção e mercado, se fundem formando uma única organização. Então, todo mundo trabalha ali, né, com o mesmo gênero, elas se juntam numa empresa só para monopolizar mercado. Aí não tem concorrência, né? Os trusts, portanto, uma forma, né, de prática de monopólio do século XIX, ele é proibido por lei. Inclusive aqui no Brasil, quando houve a fusão de várias empresas de cervejaria formando a Ambev, foi muito criticado porque seria uma forma de monopólio. E tem o cartel. O cartel ele é parecido, né? Porque são várias empresas do mesmo setor, só que elas não se fundem. Elas estabelecem acordos para controlar preços e combater concorrentes. Então, o cartel ele é pior, né? Porque não existe nenhuma união legítima dessas empresas. Eles se reúnem para combinar preços. Muito comum isso, né? A formação de cartéis, e é ilegal também. E temos a holding, que é uma organização econômica, ela não é uma organização de produtores. Então, são grandes empresários capitalistas, detentores de muito dinheiro, que dizem onde que nós vamos botar o nosso dinheiro. Detém o controle acionário. A holding, ela é, portanto, um conjunto de investidores, pessoas que detêm muito dinheiro. E eles dizem onde que nós vamos botar o nosso dinheiro. Então, são eles que vão investir nas indústrias. Eles não produzem, eles investem. E ele, assim como eles investem, eles podem desinvestir. Então, organização econômica que detém o controle acionário de um grupo de empresas subsidiárias, de um mesmo ramo ou de ramos diferentes. Então, você pode ter um grupo de acionários que investem no Banco Itaú, que investem na Mastercard, que investem na TAM e que investem numa emissora de TV. Ramos totalmente diferentes. Mas a emissora de TV faz propaganda da TAM, faz propaganda do Itaú, faz propaganda da Mastercard. A Mastercard parcela em mais vezes para quem for comprar uma passagem aérea da TAM. A TAM, ela tem um acordo com a emissora de TV e faz uma propaganda lá mais barata, mais em conta para ela. Ou seja, existem, né, nessas empresas uma colaboração entre elas, porque todas pertencem a um mesmo grupo econômico, né, que é a ideia de holding. Aí você vê nesse mapa qual é o principal império do século XIX, é a Inglaterra. A Inglaterra detinha o controle no século XVIII para o XIX de todos esses territórios aqui. Claro que alguns deles se tornaram independentes, como é o caso das 13 colônias, que viraram os Estados Unidos, depois o Canadá, que se emancipou, mas a Inglaterra dominava praticamente o Vale do Rio Nilo, até a África do Sul, a Oceania e aqui o subcontinente indiano, muitos territórios sob comando inglês. Aparece até aqui no norte da América do Sul, a Guiana Inglesa. Além da Inglaterra, havia também a expansão, né, de outros territórios, que era o caso do Reino da Bélgica, né, que detinha o controle sobre vários territórios no continente africano. Inclusive o controle da Bélgica em territórios como o Congo, né, o Congo belga, ele foi recentemente falado, né, o governo belga, ele fez uma declaração dizendo que lamenta muito
o que foi feito durante o período do imperialismo, do colonialismo no Congo. O governo belga não chegou a se desculpar, mas chegou a dizer que lamenta muito. Aí aparece, né, num desenho da época, o Cecil Rhodes, que era um dos grandes empresários, né, que atuavam no continente africano. É uma brincadeira, porque por isso que existiu, né, um território chamado Rodésia, né? A Rodésia é porque era o território do Cecil Rhodes. E aparece aqui no desenho uma zoeira porque é o Colosso de Rhodes, né? Que é um monumento do mundo antigo. E aparece ele aí conquistando a África de norte a sul. Então, a gente fala que eram domínios da França, domínios da Inglaterra, domínios das nações europeias, mas, na verdade, eram empresários que atuavam nessas áreas. Aqui, essa outra charge da época, né, mostra a Alemanha, a Rússia, a Inglaterra, o Japão, a França, todo mundo de olho na pizza, que é a China. E aqui aparecem os chineses, né, vendo o breakout da China, que é a quebra, né, a partilha da China em territórios econômicos durante o século XIX, que é a rainha Vitória do século XIX, rainha da Inglaterra. Aqui a partilha africana, feita na partilha do continente africano, você vê as áreas dos ingleses, né? Eles praticamente seguiram o Vale do Rio Nilo, aqui também essa região, inclusive houve uma guerra aqui na África do Sul entre holandeses e ingleses pelo controle dessa área. Aqui mais controle, inclusive teve área sob controle alemão, né, nesse território. A França dominou várias partes aqui do norte, a Argélia, por exemplo, áreas fornecedoras de petróleo. Aqui a partilha da Ásia entre as potências europeias. A Índia e a Austrália, que ficaram sob comando inglês. A península da Indochina, que ficou sob comando francês. Mais tarde, a Indochina vai dar origem aos territórios do Vietnã, ao território do Laos, do Camboja. São alguns exemplos desse processo de conquista. Beleza? A gente encerra, portanto, essa aula de História B. A todos vocês, um grande abraço, uma ótima semana. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.